Você é chata? Que mãe gosta de ouvir isso? Se você já ouviu isso, não cometa esse erro. Eu sou Suzana Rodrigues, psicóloga clínica cognitivo-comportamental do canal Sua Vida de Mãe e compartilho aqui com você experiências de conversas com criança que aproximam mães e filhos. Se você já ouviu isso, lembre-se, a criança não está falando de você como pessoa, ela não está sabendo identificar qual necessidade ela precisa dizer. Pare e pense, qual foi o contexto dessa frase? O que aconteceu antes dessa frase ser pronunciada desse jeito? Qual é a emoção presente? Para a gente entender por que um comportamento saiu desse jeito e a fala é um comportamento, aquela fala vai adquirindo uma função. Se essa fala consegue te desestabilizar e você entra nessa discussão com a criança e não consegue sair dessa discussão, e o foco inicial do problema, do que foi pedido, da regra que você colocou, ficou de lado porque a discussão passou a ser pessoal, a criança vai aprendendo uma forma de se comunicar diante de emoções difíceis que não faz com que ela visualize o problema, não identifique o problema e não crie soluções. Então lembre-se, essa fala é uma fala que precisa ser melhor organizada. O que ela achou chato? Qual foi o problema? Você pode me descrever melhor o que aconteceu? Para que a criança entenda o contexto, você precisa fazê-la pensar sobre esse contexto. Então, ao invés de você ficar presa nessa emoção, na emoção do desrespeito, porque essa fala ela não é uma fala que é para existir realmente, para que você não reaja apenas a isso e lembre-se do seu propósito de educação, da tentativa de você compreender e fazer com que a criança aprenda a se compreender, ela está construindo o pensamento. Então, ela precisa clarear esse pensamento e saber qual é a melhor ação para resolver alguma demanda dela. Então, nesse momento, se ativou em você uma emoção muito difícil, para um pouco, diz, dessa forma, sem respeito, a gente não vai conversar, mas não tem problema, eu quero te ouvir, vamos nos acalmar, quando a gente se acalmar, a gente volta a conversar. Dá um tempo mesmo, ensina o seu filho, já nesse momento, a habilidade de regular a sua própria emoção. Quando você usa estratégias de regulação emocional, o seu filho entende que é assim que a gente resolve uma situação que chegou num limite. O limite do desrespeito é um limite, não pode ultrapassar essa linha. Então sai um pouco, bebe uma água, diz que vai conversar depois. Essa fala também não é punitiva, eu não quero mais conversar com você. Não, a função da sua fala é da regulação emocional. Filha, a gente passou da linha aqui do respeito, vamos fazer o seguinte? Não vamos conversar agora, a gente vai conversar depois, eu vou voltar nesse assunto, eu quero te ouvir, mas eu estou precisando tomar uma água, eu preciso relaxar um pouco, até para entender melhor como é que eu posso ajudar você e posso me fazer compreender. Sai de perto, espera mesmo, né? Quando você se sentir mais tranquilo e quando você perceber que seu filho também, seu filho, sua filha, volta no assunto, marca um horário para conversar. Senta com ele e fala, o que aconteceu naquele momento? Eu vi que você ficou muito brava. O que foi? O que aconteceu antes? Para que ela passe a identificar situação, emoção ativada, pensamentos e comportamento. O comportamento de reagir à sua fala foi um comportamento escolhido ali naquele momento como uma reação. A gente quer que a criança aprenda a agir e para isso ela precisa agir sobre a situação. Eu primeiro preciso identificar. Fiquei chateada com algo que aconteceu. Que importante a criança poder dizer isso, que ela ficou chateada. Se ela ficou chateada, ela tinha uma expectativa que não aconteceu. E aí, nesse ponto, você já pode ensiná-la que expectativas são pensamentos e que a gente precisa ir entendendo que nem sempre o que acontece, os fatos, a realidade, correspondem a essa expectativa. Já aí você vai fazendo o seu filho entender que nem sempre expectativa pode ser realizada. Por quê? Porque tem um contexto. Então vamos entender o contexto. E ensina ele a fazer alguma previsão daquilo que ele deseja, daquilo que ele queria. Ele precisa compreender o que ele precisava.
A partir desse momento que vocês podem ter esse diálogo e a criança pode entender a demanda dela, você vai dizer: a frase "você é chata" não me disse nada. Eu não entendi o que você precisava, foi uma fala de desrespeito e não levaria a gente a resolver nada. A partir desse momento, você vai entender melhor o que o seu filho achou chato, qual foi a demanda dele que ele sentiu não atendida. Você vai poder explicar para ele melhor o contexto e você também vai poder falar de si, falar qual foi a sua demanda não atendida, quais eram as regras, qual era o itinerário. Existem crianças, e aí isso é assunto para próximos vídeos, que precisam de um itinerário mental. Elas precisam de mais previsibilidade. São crianças que você percebe que lidam mal com imprevisibilidade. Elas não têm tanta habilidade para refazer um pensamento muito rápido. Elas se desregulam emocionalmente. Fica difícil e confuso o que aconteceu para elas. Então, se numa fala delas você é chata, você, mãe, fica chateada, entendo, e não quer isso, e acaba brigando por conta disso, e às vezes até falando também, quem é chato é você, isso confunde, porque aquela foi uma emoção difícil, aquele comportamento escolhido foi inadequado, na verdade não foi escolhido, né? Foi uma reação. O que a gente precisa ensinar às crianças é que elas podem sentir chateação, mas elas precisam escolher comportamentos adequados para resolver seus problemas. A partir desse momento, elas começam a entender e a ganhar mais gerência sobre o que elas estão sentindo. Se elas encontram uma relação onde elas podem falar tudo que vem à cabeça e o pai e a mãe possam acolher e entender que aquilo é um raciocínio infantil, o que a gente precisa é ajudá-la a organizar esse raciocínio. Então, caso venha algo que não seja legal, que bom, ela está falando e você tem acesso a esse pensamento. Na terapia cognitiva comportamental, a gente tem essas 3 bases para analisar o funcionamento de alguém. Qual foi o pensamento, que emoção e qual comportamento aconteceu. Em geral, isso é bem coerente. Porque se o comportamento está inadequado, é porque o pensamento está distorcido, desorganizado, não está claro, não está calmo, não está seguro. Um pensamento seguro vem de uma emoção de tranquilidade, mesmo diante de situações difíceis e emoções difíceis. Se dentro do meu corpo passa emoção, passa sensação física, passa sensação fisiológica, eu preciso compreender todo esse processo. Ensinar as crianças a se escutarem é um caminho de muita suavidade na relação com seu filho. Eu estou falando de escuta, de observação, de aceitação, de compreensão de que num cérebro em desenvolvimento, o que a gente mais precisa entender é a forma como seu filho está compreendendo a cada fase a vida. Para isso, a gente precisa entender esse processo de construção de raciocínio. Essa fala, "você é chata", é um comportamento público. Ela manifestou. O pensamento seria um comportamento privado, mas o pensamento que está por trás dessa fala não é exatamente que ele acha você chata. Tem muita coisa passando na cabeça dele nesse momento. E é isso que a gente precisa compreender. Então lembre-se, toda vez que uma fala que venha do seu filho te mobiliza demais, saiu do seu projeto, dos seus valores, do seu valor de respeito nas relações, dá um tempo, observa o seu sentimento, regula a sua própria emoção, ensina seu filho a fazer isso também, pede para que ele pare e pense no que ele está querendo realmente te dizer, qual foi o problema que realmente aconteceu, para que vocês juntos possam pensar caminhos diferentes. Porque essa fala não corresponde ao problema e à solução que vocês vão traçar. Essa é uma forma de você não supervalorizar essa fala, não ficar se sentindo muito mobilizada por essas emoções que remetem de alguma forma a você e te mobilizam. Se mobilizam muito, para rever se isso é dessa relação ou se isso é algo que já vem em você e que também te frustra. Não fica presa nessa situação. Lembre-se que quando a gente fala de desenvolvimento de crianças,
Qualquer mudança no ambiente, na intervenção, através da nossa fala, da nossa comunicação, causa modificação no comportamento delas. Não é porque existiu uma situação ou porque essa situação está existindo que ela sempre vai ser assim. Muitas vezes, dependendo da nossa forma de pensar como adultos, a gente também pode estar supervalorizando ou até mesmo catastrofizando, visualizando um futuro mais difícil, uma adolescência mais difícil. Calma, pega essa informação e trabalha a situação. Lembre-se sempre de botar um tempo verbal nessa situação. Hoje, você faltou com respeito quando você falou essa frase para mim. Ao invés de dizer, você não me respeita, você nunca fala comigo direito, eu sou sua mãe e você tem que falar comigo direito, gritando e também reagindo de maneira confusa para a criança. Vamos lidando com cada situação, descrevendo e observando o processo, aceitando aquela situação como ela aconteceu naquele momento e ajudando a criança a organizar esse pensamento. Sempre teve uma situação, sempre teve uma frustração, uma expectativa não atendida. Pode ser que tenha uma dificuldade de lidar com imprevisibilidade, e isso deixa a criança ansiosa e agitada. E a gente precisa ir entendendo quais são as ativações emocionais dos nossos filhos. Se esse conteúdo impactou você, curte esse vídeo para que eu também saiba que esse assunto é relevante. Conta para mim como é que foi na sua casa, você já ouviu essa frase, como é que você reagiu? E dentro de todo esse conhecimento proposto aqui no vídeo, bota em prática, vamos compartilhar essa experiência. E lembre-se sempre, não é uma vez ou duas, é uma prática, é um projeto a longo prazo. Relações de respeito a gente constrói diariamente, porém sempre visando esse propósito a longo prazo. Então, se naquele momento nem você está podendo, para um pouquinho para você também entrar na ação que você mais deseja e ter gerência sobre o que você deseja construir com sua filha, com seu filho. Vamos juntas nessa jornada por mais suavidade no cotidiano com seus filhos.